Olá pessoal, Márcia Rafael aqui de novo e hoje eu vou comentar com vocês, conversar com vocês aqui, um bate-papo, né? Refletindo aqui nas coisas que eu acabo ouvindo durante o meu dia, né? Que eu ainda trabalho, eu ainda não posso me aposentar, né? Porque tem uma série de coisas aí ainda. E hoje eu pensei em algumas coisas, uma coisa que eu gosto de fazer. E coisas que a gente passa a gostar só depois dos 60, depois dos 50, dos 40, dos 30, dos 60, dos 80. Cada fase tem o seu tempo, né? Tem as suas coisas, né? Então, por exemplo, com 15, 20 anos, nossa, que vida maravilhosa! Bagunça, é festa, é baladinha, é fazer amizade, depende de cada fase, né, de cada época, porque hoje, por exemplo, com 15 anos é bem diferente do que na minha época, com 15 anos. Não tinha celular, não tinha, só tinha biblioteca, né, gente? Então, assim, comenta comigo aqui, quais são as coisas que você percebeu que mudou na sua vida? Então, por exemplo, quando você tinha 15, 20, 30, como que você percebeu essa mudança de comportamento na sua vida? Comenta aqui, acho que é legal, né, a gente relembrar essas coisas. Hoje eu estava relembrando isso, a gente mostrou lá o rapaz, né, mostrou lá no computador do serviço, estava falando sobre as formas de comunicação que a gente tinha. Então, por exemplo, ele falou de um tal de ICQ, que eu não cheguei a conhecer, né, não cheguei a usar muito, tem o MSN, o Orkut, todas essas. Aí começou a trazer uma série de coisas assim, de mudanças, né, para a gente refletir de como que é isso. Então, com 20 e poucos anos, a gente chega em casa, a gente nem chega, né? Às vezes a gente vai direto do serviço direto para a balada, né? Às vezes leva alguma coisa, já se troca lá. São Paulo, como eu morava lá, então eu levava uma meia de seda, né, que a gente tinha que usar, né, trocava meia de seda, as mulheres usavam meia de seda, né, é muito chique, muito bonito, né, usava vestido, salto alto, então sempre saía para ir para alguma coisa, fazer alguma coisa e a gente já tinha que, às vezes eu até saía do banco e ia direto para o cabeleireiro para lavar o cabelo para poder me arrumar, né, para poder sair, levava uma troca de roupa, às vezes uma blusinha, alguma coisa diferente, né, e isso era a vida, né, era o que a gente podia fazer. Depois com 30 eu me mudei, 30 e poucos anos, eu não lembro, eu mudei aqui para a cidade do interior, onde eu moro hoje, mas aí eu sempre fui um pouco mais caseira, né? E aqui eu fiquei muito mais, porque aqui não tinha o que fazer. Cidade do interior, né? Não tinha nada, é uma cidade fantasma aqui. Hoje tem mais movimento, não é uma cidade turística, mas ela tem um pouco mais de movimento. Bastante mais, né? Dobrou, triplicou no número de carros, por exemplo. E coisas que tem para fazer, tem festival de inverno e outras coisas. Mas hoje, por exemplo, agora está tendo um festival de inverno, vai terminar essa semana. Eu não fui nenhuma vez à noite. Por quê? Como eu trabalho, então quais são as coisas que a gente gosta de fazer? Né? Eu tenho mais de 60. E aí eu chego em casa e falo assim, que delícia me jogar no sofá e falar assim, gente, agora eu não vou fazer mais nada. Não quero fazer nada, nada, nada. Não quero nem comer. Né? Isso é uma delícia. É uma coisa assim, tá tremendo aqui, gente, mas acho que não tá atrapalhando não, né? Não, acho que não tá atrapalhando muito não. Então, assim, o que a gente faz, né, de mudança depois dos 60? O que a gente passa a gostar? Eu, por exemplo, eu nunca fui dormir cedo, gente, nunca fui de dormir cedo. Conta aqui pra mim, você dormia cedo? Você sempre foi de dormir cedo ou você, depois dos 60, começou a dormir com mais gosto, né? Então, por exemplo, dormir cedo. Antes era uma coisa de velho. Nossa, pessoa de idade dorme cedo, né? Eu pensava, nossa, dorme tão cedo, né? Pessoa de idade dorme tão cedo. E aqui no interior é pior ainda, né, gente? Porque o pessoal vai dormir com as galinhas. Nem tanto, né? Mas dorme bem mais cedo, né? Então, dormir cedo. Hoje eu amo dormir cedo. Gente do céu, eu amo. Se eu puder, eu vou 9 horas já tô na cama. Depende do dia que eu passei lá no serviço, né? Se eu tô muito cansada ou não. Acordar com calma, acordar sem correria, acordar sem aquele despertador na cabeça. Quem mora em São Paulo, quem mora em cidade grande, que tem que pegar metrô, ônibus e essas coisas todas, né? Ou tem que sair correndo com o carro pra rua, para ficar 2 horas no trânsito para chegar no serviço. Aqui eu acordo, eu levo 10 minutos para chegar no meu trabalho, eu venho almoçar em casa, é uma coisa que eu não gosto, né? Eu gostava, hoje eu me acostumei, mas eu nunca gostei de vir em casa. Por quê? Porque isso me trazia uma obrigação
de ter que fazer a comida, né? E eu não queria fazer, eu estava acostumada em São Paulo, saía do serviço, comia em qualquer lugar, no restaurante e pronto, voltava para casa e acabou, né? Pro serviço, aliás, voltava pro serviço e pronto, tá? Então, e quando eu cheguei aqui, eu me incomodei muito de ter que vir para casa. E as pessoas falavam assim, mas Márcia, vem ir para, né? O pessoal que minhas amigas de São Paulo falavam assim, né? Mas Márcia, que bênção você poder sair do serviço e comer na sua casa, isso é uma bênção. Porque todo mundo aqui em São Paulo sonha com isso, né? E quando eu estava em São Paulo, eu nunca pensei nisso. Nunca tive vontade de ir para casa, eu quero ir para casa, almoçar, descansar. Nunca gostei, né? E quando eu cheguei aqui, foi uma das coisas que eu estranhei muito, né? Ter que ir para casa almoçar. Uma coisa que me incomodava demais. Até hoje eu não gosto, viu, gente? Até hoje eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sou muito fã, não. O que eu gosto é de chegar e me jogar no sofá. E isso é uma benção. Então, dormir cedo, acordar com calma, sem despertador. Prazer de ver o dia nascer sem pressa, principalmente no final de semana, né, gente? Que delícia. Nossa, o silêncio, sabe aquela barulheira toda daquela cidade grande, aquela loucura. Gente, eu entro aqui, é um silêncio. Não muito. Tem gato, tem cachorro, aqui é uma rua muito barulhenta. Mas assim, o silêncio que eu falo é da cidade, é do movimento, é de você não precisar correr, aquela buzina e tudo aquilo, né? Aquela vida agitada, né? Eu vim na hora certa para o interior. Eu vim com 30 e poucos anos, né? Já estava já pedindo silêncio, né? Então o barulho, ele começa a incomodar. De criança correndo, eu tenho netos, eu tenho um netinho de 2 anos, eu tenho uma bisneta de 9, que é um amor, a minha vida, essas crianças. E tem um netinho de 6 anos, que é um amorzinho também. Que são tudo, graças a Deus, são todos bons. Mas é criança, né, gente? Então o menorzinho de 2 anos, ele chega aqui e detona com tudo, ele destrói a casa. Você tem que ficar aqui, olhando, porque senão ele sobe em cima da mesa e detona tudo. A energia é muito grande. Outra coisa que eu gosto, roupa confortável. Olha, é só uma blusinha, fininha, confortável. Cheguei do serviço, do jeito que eu cheguei, eu tirei a blusa de frio, deixei ali em cima da cadeira, que depois eu já vou tomar banho, já me arrumar, e aí pronto, né? Acabou essa parte aqui. Então, por isso que eu tô até gravando, pra deixar já tudo registrado, né? Então, gente, comenta aqui comigo, né? Você gosta de, por exemplo, chegar em casa, relaxar, né? Ou você é daquelas idosas que gostam de ir pra academia, rachar a barriga, trincar a barriga, né? Porque tá cheio de gente idosa aí de 60, 70 anos que estão trincando a barriga. Eu falo, meu Deus do céu, na minha vez de ficar idosa, eu tô vendo gente trincando barriga na academia. Tá bom, né? Então deixa pra lá, que você gosta, você vai lá fazer e parabéns pra você, porque eu realmente eu preciso, mas eu não tô fazendo não. E se eu fizer, vai ser para fortalecimento, vai ser para, né, porque a gente vai tendo alguns probleminhas aqui e ali, então tem que fazer. Comida simples, comida bem feita, às vezes pedir uma coisa que você não quer fazer, não faça nada. Coisa mais gostosa que tem é você, ó, traz tal coisa, isso, pronto, acabou. Né? Então não precisa fazer nada. Mas se você também tiver vontade de fazer, é muito gostoso, né? Arroz com feijão, esses dias eu tava pensando em fazer estrogonofe de peixe, né, que eu nunca fiz na vida, mas eu vou fazer uma saladinha, ou um poke, né, aquela comidinha japonesa que eu adoro, arroz japonês, fazer essas coisas gostosas, que vai deixar você feliz, satisfeito e não precisa daquela pompa toda que quando a gente era mais novinha tinha que fazer. Então assim, eu penso hoje assim, que um bom sofá, você chegar do serviço e se jogar no sofá, gente, um sofazinho macio, gostoso, botar suas costas e ai, meu Deus do céu, respirar e falar, gente, eu tô em casa, graças a Deus. É a coisa mais gostosa que tem. Não importa se tiver barulho na rua, não tem problema. Só de você botar um cobertorzinho, assim, uma mantazinha, e ficar quietinho ali naquele sofá, gente, é um delírio de tão bom que é, com essa idade, né? Porque antes disso eu não gostava, não. Nem pensar, quero nem saber de dormir, nem à noite eu não queria dormir. Outra coisa gostosinha, que eu gosto muito, que eu adoro muito, não sei se você gosta, comenta aqui pra mim aqui, chá de que você gosta? Eu, por exemplo, eu gosto de alfazema, eu gosto de camomila, erva doce. Eu tomo vários tipos de chá. Eu tomo até chá de orégano,
né? Depois eu posso até deixar aqui falando para que serve chá de orégano, eu gosto de cavalinha, carqueja, tem um monte de chá aqui, gente, que eu adoro, que faz bem, né, pra saúde. Então, tomar um chazinho com calma, você tomar aquele chazinho gostoso, você apreciar aquilo, gente, não tem preço, não tem preço. Rotina tranquila, né? Eu já tô na oitava coisa já que eu gosto, né? Rotina tranquila, sem muito agito, sem muita coisa assim, né, previsível, tem que fazer isso tal hora, tudo certinho, sabe? Aquela coisa que a gente tem que fazer. Tem academia, tem não sei o quê, tem que levar neto, tem que isso, tem que aquilo, tudo arrumadinho, gente, aquilo cansa tanto. Então, ficar em casa, hoje, pra mim, eu acho que é o melhor rolê que eu posso fazer na minha vida. Apesar que eu adoro sair, gente, eu amo bater perna. Mas o que eu gosto mesmo, sabe o que que é? É viajar. Nossa Senhora, se pudesse passar a vida, o resto da minha vida agora, depois dos 60 pra frente, viajando, eu acho que seria o ideal pra mim. Cada dia dormir num lugar, num hotel, uma pousadinha, olhando as montanhas, se acordar de manhã, olhar aquelas montanhas, gente, com aquele sol nascendo. Não tem nada, não tem que pague isso, gente. Fala pra mim, você gosta disso? O que que você acha? Você acha que vale a pena? Depois dos 60 anos, você viver uma vida louca ou você entrar num ritmo de prazer, né? Então, ouvir os passarinhos cantando. Tô escutando. Tem um monte de passarinho cantando aqui agora. Então, reparar nas pequenas coisas que, que a gente não percebe quando a gente é jovem, sabe? Então, assim, isso tudo eu já senti, né? Eu sempre fui de muito observar, porque eu fui criada muito interior, então, em Minas, né? Então, eu acabei apreciando, entendendo, contemplando esse tipo de coisa, né? Então, e tudo isso são coisas que hoje tem muito mais valor. A gente dá muito mais valor depois dos 60. Ficar sozinho, sem sentir solidão, né? Eu tô completamente sozinha aqui na casa. Totalmente. Minha filha mora longe, minha neta mora longe, não vem pra cá, é muito raro elas virem. Mas assim, eu não tenho solidão, né? Não que eu não tenha momentos de solidão, eu tenho alguns momentos que eu me sinto muito mal. Sozinha, principalmente final de ano, né, gente? Mas assim, a solidão, ela não é solidão, a solitude, né, que fala. Ela faz companhia, ela te abraça, ela te acolhe, é uma coisa gostosa de sentir, você tá ali com você mesmo, você poder fazer as coisas para você mesmo, isso é maravilhoso, gente. Então, assim, se você tá aí na terceira idade, se você tá aí sem ter o que fazer, se você tá triste, tá pensando que tá sozinha, tá... Não, já arruma alguma coisa para fazer, sabe? Vai gravar um vídeo, vai pintar uma mandala, né? Ou se você, né, tem outro hobby aí, outro passatempo legal, vai lá fazer, grava um vídeo para você mesmo, sabe? Posta lá no canal ou simplesmente grava e põe em algum lugar lá só para você conversar, para você se falar com você mesma, né? Se acolhe, isso é maravilhoso. Chegar nessa idade e poder se acolher, eu acho que é uma coisa assim, muito grandiosa para nós, para a época que a gente está vivendo hoje, né? Então, fazer as coisas no seu tempo, sem ter que correr, sem ter que passar por cima de coisas que você, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí você está falando aqui, gravando, a pessoa está gritando lá, te chamando. Eu, por exemplo, se eu tivesse casada hoje, né, que eu já sou separada, se eu tivesse nessa vida, eu não ia fazer nada hoje. Eu ia ser uma pessoa extremamente estressada. Eu ia estar hoje me sentindo com 90 anos. Eu tenho 63, mas assim, eu tô começando a entender tudo isso, eu tô começando a apreciar tudo isso, sabe? Começando não, já há bastante tempo que eu tô passando por essa situação. Cuidar de planta já é uma coisa que eu realmente não, eu coloquei aqui também, mas não é uma coisa que hoje eu gosto tanto, né? Já gostei. Mexer na terra, ver a flor nascer, essas coisas eu amo de paixão. Mas eu ter que eu chegar e cuidar da planta já é uma coisa mais complicada pra mim, tá, gente? Vê aí pra você, você gosta de ficar cuidando de planta? A maioria das pessoas gostam, né? Eu já cuidei muito, muito, muito mesmo. Mas hoje realmente já não consigo mais, né? Outra coisa que eu acho muito mais fácil hoje é evitar discussão, né? Então, por que que você tem que brigar? Por que que você tem que obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que você não quer fazer? Apesar de que a gente precisa dar a nossa opinião, precisa dar.
gente não pode deixar as pessoas só virem falando o que você tem que fazer. Não, você tem que dar a sua opinião, mas sem necessariamente ter que. Mas se tiver também, né, gente, vamos falar a verdade, vai. Se tiver que falar um pouco mais alto, fala mesmo, né? Outra coisa, bom, por exemplo, o que eu posso falar? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Quando a gente vai, quando a gente marca encontro, né, com outras pessoas, com amigos da mesma idade, 50, 60 anos, né, tem uma situação que antigamente era muito pesado, né, até conversei com uma senhora e ela falou isso, né, que ela era muito, assim, ela esqueciam muito dela, né, quando ela acabou ficando mais velha. Então isso acabou deixando ela muito depressiva. Então a família marcava as festas, marcava as coisas, ia comer pizza, ia fazer um monte de coisa, esqueciam dela, esqueciam que ela estava ali, que ela podia ir junto. Então não, gente, não esquenta a cabeça com isso não. Esqueceu, vai você sozinha, sabe? Marcou, então você fica em cima, ó, tô esperando, já tô pronta, tô esperando, entendeu? Mas não se sinta sozinha, não se sinta assim esquecida como ela falava, né? Vai você, vai ali em algum lugar próximo, né? Num barzinho próximo, num restaurante, em qualquer lugar, né? E faça o seu programa, ou então faz em casa, né? Então não deixe que os outros usem você para para te fazer mal, né? É, outra coisa, uma coisa que eu nunca gostei foi de lembrar de passado. Isso é uma coisa que eu nunca gostei. Lembrar de passado para mim era uma coisa assim terrível. Era triste lembrar de passado. Eu ainda não gosto não, viu gente? Mas assim, as boas memórias, né? Olha, que nem a gente estava falando do MSN, do não sei o quê, eu usava isso, fazia aquilo. Né? É muito gostoso, mas assim, sem peso, né gente? O que que faz? O peso, ele faz mal pra gente. Ai, meu pai, minha mãe, né? Aquela chora. Não, esquece isso, gente, esquece. Nada disso. É lembrar coisas boas do passado, coisas que existiam no passado, que você usava, que você gostava e que hoje não tem mais. Relembrar o passado com uma forma carinhosa. Outra coisa que a gente passa a gostar, ver um bom filme, rever um bom filme, né? Daquela forma que eu falei, se joga no sofá, pega o seu chazinho, sua pipoquinha, e se enrola lá no cobertorzinho, né? Principalmente na época de frio, né, gente? Que delícia. Hoje, agora que tá muito frio. Então, esse aconchego que é gostoso. E tudo isso, gente, que eu tô falando, o que que vira? Vira terapia. Isso faz bem para nossa alma, para o nosso corpo, para nossa mente, para o nosso espírito. E quando a pessoa fica na terceira idade, ela começa a adoecer, né? Então, todos esses pontos que eu falei acabam virando terapia. Então, você ter um bom sofá, você ter o seu chazinho, você ter o seu programa de televisão, você só atender o celular na hora que você quer. Falar, não quero atender, não vou atender, pronto. Entendeu? Tudo isso, gente, vira pontos de terapia para sua vida, no seu dia a dia. Ficar com chinelo, por exemplo, você não vai trabalhar ou você não trabalha mais, você é aposentado. Então, de repente, você levanta, toma aquele banho, se arruma toda, se produz e fica de chinelo, fica em casa de chinelo. Eu já fiz isso, eu amei. Hoje eu não vou fazer nada, a casa está tudo em ordem e eu vou fazer o quê? Tomar meu banho, fazer um esfoliante, passar um creme, ficar linda, ficar cheirosa, ficar gostosa, botar uma roupa gostosa, aconchegante e se acolher. Isso é uma terapia, gente, que vocês não têm ideia do bem que faz para nossa vida, né? Então, fazer nada sem culpa. Fazer nada sem culpa é uma terapia maravilhosa. Não se culpe de você não ter nada para fazer ou você não querer fazer nada, né? Então, todos esses pontos, gente, que eu falei, até para eu ter comentado antes, né? Se você está gostando, gente, já curte aqui, comenta aqui comigo o que você acha de tudo isso. Compartilha, mostre que você esteve aqui no canal, para poder ajudar o canal a crescer, né? Quem sabe aí, talvez um dia ele monetize, né? Não é monetizar, quem sabe até monetiza, você não me ajuda aí na minha aposentadoria, né, gente? Vamos lá, vamos ajudar. Aí, se eu me aposentar, eu venho mais vezes aqui, a gente vai conversar muito mais vezes, né? Eu, gente, não consigo conversar tanto porque agora eu ainda trabalho, né? E eu não posso me aposentar. Então, é isso, de todos esses pontos que eu comentei, de ficar em casa, de ter uma rotina tranquila, de ficar de chinelo, de tomar chazinho, de se jogar no sofá, tudo isso é uma terapia diária para as pessoas, mesmo que não seja da terceira idade, mas que elas estão sozinhas.
E elas precisam desse aconchego. Então, faça a sua própria terapia. Você não pode ir num terapeuta? Faça o seu dia ser terapêutico, entendeu? Então, se não é terapia, mas é terapêutico. Então, faça isso, gente. Comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo, que nós já estamos com 20 minutos e eu acho que não tem ninguém aqui agora chegando nos 20 minutos. A maioria termina lá nos 5 minutos e já vai embora. Então, gente, se você chegou até aqui, coloca 20 lá embaixo pra mim. Coloca ali, 20, para ver se tem gente aqui suficiente para comentar, né? Mas se não tiver também, não faz mal, gente. Faça o seu dia uma terapia, tá bom? Mas é importante que você ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Beijo e até a próxima.